Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo desta quinta-feira, dia 13 de março. Uma quinta bastante agitada, bastante movimentada na nossa colina histórica. Quinta de novidades sobre o mercado da bola. O Vasco que segue ativo à procura de oportunidades, olhando principalmente para o seu setor ofensivo. A gente, é claro, vai falar sobre isso aqui com vocês, falar sobre a situação do atacante Max, falar sobre a situação do atacante colombiano Bryan Palacios e, além disso, também trazer muitas novidades importantes com relação ao ano de 2025, a temporada de 2025. Uma temporada que promete muito, um ano que será muito cheio. E o Vasco já tem praticamente definido quem poderão ser os seus adversários da próxima fase da Copa do Brasil e também da fase de grupos da Sul-Americana. A gente vai falar sobre tudo isso aqui com vocês. Teremos aí um vídeo bem legal, um vídeo bem animador para todos nós que torcemos, né, por esse clube de regatas Vasco da Gama. Entretanto, rapidamente, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá vascaíno? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que ainda não sabe, é o canal do Torcedor Vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês sobre o nosso Vasco da Gama, né? Conto muito com a sua ajuda, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar o divulgamento e a informação aqui do nosso trabalho. Então, meu amigo, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o seu sininho de notificação, vem fazer parte da família canal do Gigante Vasco. Vamos embora então, sem muita enrolação, falar, é claro, né, de Vasco da Gama, pois, como a gente já deixou bem claro a vocês também durante, né, esta introdução, será um Boa Noite Gigante bem agitado, de um 2025 bem agitado. O Vasco, depois de 5 anos, olha que loucura, né? O Vasco, depois de 5 anos, voltará a disputar 3 competições ao mesmo tempo, tendo durante todo o ano somadas 4 competições durante a temporada. O Campeonato Carioca, que o Vasco já disputou e infelizmente foi eliminado para o Flamengo no sábado passado. Além disso, o Vasco terá no próximo dia 30 de março a estreia no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Santos. E além disso, também o Vasco disputará a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Meu amigo torcedor vascaíno, 3 competições. E para se disputar 3 competições, é necessário um elenco cheio. É necessário um elenco muito preparado. E exatamente por isso o Vasco ainda busca jogadores no mercado, assunto que a gente vai trazer já já a vocês, né, no final do vídeo, com relação às oportunidades que o Vasco da Gama está de olho aí no mercado da bola. E o Vasco está utilizando essa chamada intertemporada exatamente para isso, para entender as lacunas que ainda há dentro desse elenco e melhorar o que há já dentro desse grupo. Para quê? Para que 2025 venha a ser um ano bom. O Vasco acredita internamente que esse período até o início do Campeonato Brasileiro é um período de foco máximo e total preparação para a temporada de 2025. O ano de 2025 do Vasco dependerá desse primeiro momento. E já já, além do Brasileirão, o Vasco terá a sua estreia na terceira fase da Copa do Brasil. Está marcado esses jogos da terceira fase para o dia 30 de abril, os duelos de ida e os duelos de volta no dia 21 de maio. Essa é a previsão do calendário divulgado pela CBF. E por que a gente está falando sobre isso? Pois está praticamente definido quais serão os adversários do Vasco nessa terceira fase. O Vasco, no ano passado, por conta do seu mau posicionamento no ranking da CBF, acabou ficando no pote 2 e teve a sorte de pegar na terceira fase o Atlético Goianiense. O Vasco consegue passar pelo Atlético Goianiense. Aliás, o Vasco pega o Fortaleza. O Vasco passa na terceira fase do Fortaleza, enfrenta o Atlético Goianiense nas oitavas e enfrenta o Atlético Paranaense nas quartas. Mas o Vasco, até chegar às quartas, tem um caminho muito difícil, né? Enfrenta o Atlético Mineiro nas semis. Por quê? Pois caiu no pote 2. O Vasco já pegou um grande adversário como o Fortaleza, que no ano passado disputou a Sul-Americana, exatamente na terceira fase.
esse ano será diferente. Tá aparecendo aí na imagem a vocês, né, a comparação do pote 1. Essa primeira imagem acima é o pote 1 do Vasco no ano passado, no ano de 2024. Olha como o Vasco, de fato, né, tava mal, como era preocupante para nós a vida do Vasco na Copa do Brasil de 2024, exatamente para a terceira fase. O Vasco, assim, definitivamente não deu sorte, mas tinha uma vida bem difícil, bem dura pela frente. Que bom que pegou o Fortaleza e conseguiu passar. Mas esse ano a vida do Vasco da Gama está muito tranquila. O Vasco terá, provavelmente não, terá um desses adversários pela frente. Só falta definir ali a situação do Ceará ou do Atlético. O Atlético Paranaense enfrenta hoje a equipe do Guarani de Bagé. O Atlético Paranaense se classificando, ele vai para o pote 1, o que deve acontecer. Caso haja uma eliminação do Atlético Paranaense, quem irá para o pote 1 é o Ceará e o Guarani de Bagé vai para o pote 2. Além disso, também temos os confrontos entre Vila Nova e Rio Branco e CSA Alto na Luz, independente dos resultados, todas essas equipes irão diretamente para o pote 2 da fase do Brasil, da Copa do Brasil, e se tornarão possíveis potenciais adversários do nosso Cruz Maltino. Então olha aí, ó, o Vasco para esse pote 2, que terá, né, a sua terceira fase no finalzinho de abril, poderá enfrentar Criciúma, CRB, Operário, Brusque, Novo Horizontino, Paysandu, Náutico, Botafogo da Paraíba, Aparecidense, Retrô, Maringá, Maracanã, Vila Nova ou Rio Branco, CSA ou Tunaluso e muito provavelmente a equipe do Ceará. Adversários mais tranquilos, o mais difícil, né, na minha opinião, dentre esses é o próprio Ceará, mas o Vasco da Gama terá uma vida bem mais tranquila nessa terceira fase de Copa do Brasil, se comparado ao ano passado, em que o Vasco, por estar no pote 2, ter enfrentado a bucha aí do Fortaleza, mas conseguindo passar com 2 empates e a classificação nas penalidades máximas. E se temos, né, essa Copa do Brasil dando início à terceira fase no finalzinho de abril, teremos também já, meu amigo torcedor vascaíno, a Copa Sul-Americana. A Sul-Americana tem previsão de início já agora, no iniciozinho desse mês de abril, tá? A expectativa é que a fase de grupos ocorra entre os dias 2 a 28 de maio. O sorteio, né, das oitavas aconteça em junho e os playoffs do dia 16 a 23 de julho. O Vasco da Gama conhecerá o seu grupo já nesse próximo dia 17 de março, data definida para o sorteio. E dentre os possíveis adversários estão esses daí. Está praticamente definido quais serão, né, os adversários do Vasco da Gama, os potes, né, para definir os grupos da Copa Comebol Sul-Americana. Só falta um confronto, que é o confronto entre Bahia e Boston River da pré-Libertadores, que vai acontecer aí, inclusive ainda hoje, né, nessa quinta-feira. A equipe vencedora classifica-se para a Libertadores, a equipe derrotada classifica-se para a Sul-Americana. O jogo de ida foi na casa do Boston River. O jogo de volta hoje às 9h30 irá acontecer na Arena Fonte Nova. A expectativa é que o Bahia consiga vencer a partida e se classificar, né, para a Libertadores de 2025. E o Boston River fecha aí os 32 clubes que irão participar da Sul-Americana. Então tá aí. Fluminense, pote 1, ao lado de Atlético Mineiro, Grêmio, Independente, Cruzeiro, Lanús, Defensa, Justiça e América de Cali. Clubes complicados. Pote 2 do Vasco, com Huracan, Palestino, União Espanhola, Guarani, Godoy Cruz, Caracas, Universidade Católica. Temos no pote 3, União Santa Fé, Potosí, Cianciano, Sportivo Luquenho, Capecho, Racing, Once Caldas e Cerro Largo. E no pote 4, o último pote de equipes de menor porte. E no caso, equipes que não conseguiram a classificação para a Libertadores, Vitória, São José, Buchuque Runá, Atlético Graú, Deportivo Ioc, Bahia ou Boston River nesse dia 2, Melgar e Corinthians. Então tá aí definido. O Vasco da Gama, que está no pote 2, irá ter, né, no seu grupo um do pote 1, um do pote 3 e uma equipe do pote 4. Entretanto, a Sul-Americana ela tem um sistema de não colocar equipes do mesmo país no mesmo grupo. Então é quase impossível, assim, pode acontecer? Pode, mas é impossível, porque a Sul-Americana, aliás, nem pode acontecer, que a Sul-Americana ela faz isso. A Sul-Americana ela não permite que clubes do mesmo país disputem o mesmo grupo. Então, assim, pote 1 do Vasco terá Independente, Lanús, América ou Defensa e Justiça. O pote 3, os adversários podem ser todos esses outros que estão aí.
E no pote 4, todos os outros 6, a não ser Corinthians, Vitória ou caso o Bahia não consiga classificação para a Libertadores, o Bahia também. Então, adversários tranquilos, né? É torcer para que, ao meu ver, nesse pote 1, ou o América de Cali ou Defensa e Justiça vá para o grupo do Vasco. No pote 3, eu só não torço para que o Once Caldas e o União Santa Fé caiam, de resto tá tudo tranquilo. E no pote 4 aí, para mim, qualquer adversário pode cair, porque nenhum adversário de grande magnitude. O Vasco tem totais condições de passar da fase de grupos, de chegar a uma primeira fase, né? Aliás, a uma segunda fase da Copa Sul-Americana, porque a Sul-Americana funciona de um jeito diferente. Passam 2 de cada grupo e enfrentam o terceiro colocado que saiu da Libertadores. Vocês lembram que o Vasco naquela Libertadores de 2018, ele quando cai da fase de grupos, ele vai para a Sul-Americana, porque ele foi o terceiro colocado? Então, isso continua. Terceiro colocado dos grupos da Libertadores, eles saem, se classificam para segunda fase da Sul-Americana e enfrentam os adversários que passaram da fase de grupos para a Sul-Americana. Então não é uma competição tão fácil quanto parece. Uma competição chata, mas o Vasco terá aí todas essas competições pela frente. Será um mês de abril agitado, cara. De Sul-Americana, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro. E a gente espera que o Vasco tenha grupo para isso. Assunto que a gente vai trazer já já. Tem muito jogo em 2025. Então haja elenco para sustentar essa carga grande de partidas. Bom, meu amigo vascaíno, eu venho aqui rapidamente pedir um favorzinho a vocês e dar um recado também, você que curte o nosso canal. Qual é a situação? O YouTube, ele tá travando a divulgação dos nossos vídeos. Sim, o YouTube ele não tá enviando as notificações do vídeo a vocês. Não sei se você tá percebendo isso. O nosso vídeo não está sendo notificado para você que é inscrito no canal. Então o que eu vou pedir? Para você vir aqui embaixo, onde tem essa palavra inscreva-se. Caso você ainda não seja inscrito, já se inscreva. Se você chegou aqui pela primeira vez, está aqui até agora porque você amarrou no conteúdo. E se você está aqui todos os dias e ainda não é inscrito, tu tá de brincadeira, né, vascaíno? Então já se inscreva. E além da sua inscrição, ative esse sininho de notificação. É rápido, é simples. É só você fazer isso daí que está aparecendo na imagem a vocês, que automaticamente o YouTube estará notificando o nosso vídeo. E aí, novamente, o nosso canal voltará com força máxima. Fechou? Conto com você, hein? Se inscreva, ative o seu sininho de notificação e larga aí o dedo no like também. É de suma importância para o crescimento do nosso trabalho. Fui, valeu e fiquem com o restante do vídeo que tá imperdível. Meu amigo vascaíno, então conto aí com a sua ajuda, conto muito com você. E para ir em direção a esse segundo bloco, vai muito, né, o segundo bloco sobre o que passamos a vocês de informação nesse primeiro bloco do Boa Noite Gigante, porque o Vasco, entendendo que terá um ano de 2025 cheio, precisa encher esse grupo. O Vasco tem por previsão de partidas, caso consiga, né, se classificar como pretende em todas as competições, muitos jogos no ano. Só para você ter noção, só de Campeonato Carioca, o Vasco teve 10 jogos da fase de grupos, aliás, 11 jogos da fase de grupos e 2 jogos das semifinais, 13 partidas. O Vasco terá da Sul-Americana 6 jogos certos da fase de grupos. Chegando a uma respectiva final, são 2 jogos da segunda fase, 2 jogos das oitavas, 2 jogos das quartas, 2 jogos das semis e um jogo da final. 9 partidas mais os 6 da fase de grupos, isso dá 15. Então olha só, o Vasco só de Sul-Americana pode jogar 15 partidas. De Copa do Brasil por aí também, 14 jogos, chegando a uma respectiva final. De Campeonato Brasileiro são 38 partidas. Então se o Vasco chegar à final, o que, poxa, é quase impossível de acontecer, mas é o que a gente quer. A final de Sul-Americano, a final de Copa do Brasil, o Vasco poderá ter aí quase 70, 80 partidas disputadas no ano. Olha que loucura. O Vasco, ele pretende chegar, o Vasco busca chegar, o Vasco sonha chegar. O Vasco entra numa competição para lutar pelo título. Então o Vasco entende que, se der certo, se for passando de fase, e é isso que o Vasco quer, precisa ter um elenco cheio. Porque o Vasco não dá conta de, num domingo, enfrentar um Corinthians na Arena Corinthians, na quarta-feira ter um jogo de quarta de final de Sul-Americana, no outro final de semana enfrentar um Fluminense no Maracanã e já no outro final de semana ter um jogo de quartas de final de Copa do Brasil. Imagina, gente, haja elenco, né? De fato.
Então o Vasco entende que hoje é necessário encher o elenco, mas não tem grana para trazer grandes jogadores. O mercado está aberto, o mercado nacional, né, aqui do futebol brasileiro, ele foi aberto agora, nesse último dia 11 de abril, aliás, 11 de março, ficará aberto, se não me engano, até o dia 21 ou 10 de abril. O Vasco terá quase 40 ou 30 dias para fechar esse grupo. O Vasco busca atacante para ser reserva para o Verratti e atacante de lado. O Vasco busca jogadores para o seu sistema defensivo. A informação é que o Vasco também observa a possibilidade de contratar um lateral esquerdo. Com relação à situação de atletas para o ataque, esses jogadores de lado, de beirada, que o Vasco ainda quer contratar. O Vasco tinha de fato praticamente acertado, que era o nome do Bryan Palácio. O Vasco estava muito perto, o Vasco tinha um acordo verbal com o Atlético Mineiro pela contratação do atleta. O Bryan Palácio foi um atleta que chegou ao Atlético Mineiro na temporada passada, após boa temporada vestindo a camisa do Atlético Nacional da Colômbia, um jogador jovem, de bastante qualidade, que o Atlético pagou algo em torno de 12, 15 milhões de reais para tê-lo na temporada passada. Não foi muito bem, não se adaptou, é um jogador de 22 anos, por isso essa não adaptação. O Atlético Mineiro entendeu que para essa temporada, por já ter um sistema ofensivo com diversos jogadores, Hulk, Scarpa, Daverson, Rony, Gabriel Menino e outros atletas, o Atlético Mineiro pretendia liberar Bryan Palácio para dar minutagem ao atleta ou até revendê-lo para um outro clube. O Vasco se interessou por esse nome, propôs um empréstimo com opção de compra pagando algo em torno de 18 milhões de reais caso quisesse comprar o jogador no final da temporada. O Atlético aceitou, mas chegou a um acordo com o Vasco. Esse foi o acordo verbal. Só iria liberar Bryan Palácio após o término do Campeonato Mineiro por conta de ausências de alguns jogadores para o seu setor ofensivo por lesão. O Vasco aceitou, mas agora, nessa quinta-feira, a gente teve informação que vai dar problema, tá? A informação é que o Atlético Mineiro ele voltou atrás. Olha que loucura. O Atlético Mineiro ele desistiu de emprestar Bryan Palácio ao Vasco da Gama. Alisson, um atacante do Atlético Mineiro, foi vendido e exatamente por conta disso, esse acordo que o Vasco tinha com o Atlético Mineiro pelo empréstimo de Bryan Palácio foi para trás, porque o time mineiro não quer mais emprestar Bryan Palácio ao Vasco da Gama. O Vasco, além de pagar, ter a possibilidade de pagar no final do contrato de Bryan Palácio pela compra do jogador e além de arcar com os custos vencimentos mensais do atleta, iria pagar também ao próprio Atlético 300 mil euros, algo em torno de 1 milhão e 800, 600 mil reais, apenas pelo empréstimo de um ano do jogador. O status da operação nesse momento é: o negócio caiu, o Atlético Mineiro voltou atrás. Então assim, meu amigo, essa é a situação. A princípio o Vasco não terá Bryan Palácio, ele permanece no clube de Minas Gerais e o Vasco é mais uma vez, chupando o dedo no mercado da bola. Quem, porém, o Vasco hoje tem negócios e busca é a situação do Max. Entretanto, ela vai muito abaixo do que vem se falando por aí. O Max é um jogador que está se destacando muito, vestindo a camisa do Sampaio Corrêa, um atleta que teve uma boa atuação, inclusive, na partida que aconteceu ontem, no jogo de ida da final da Taça Rio contra a equipe do Madureira. Sampaio Corrêa tem a chance de fazer história e conquistar pela primeira vez um título no cenário do futebol carioca. A equipe estreou, inclusive, esse ano no Campeonato Carioca. Olha que loucura, né? O Sampaio Corrêa já pode, de fato, chegar com tudo. E o Max é um dos grandes destaques dessa equipe. Um pontinha rápido, habilidoso, jovem, de 22 anos, que hoje, inclusive, é um dos artilheiros da competição, com 6 gols ao lado de Germancano e Pablo Verratti. Esse jogador vem sim sendo sondado pelo Vasco. Informação até do presidente do Sampaio Corrêa, Rômulo Gomes, é que o Vasco sondou a situação, as condições de negócio do Max nesses últimos dias. Entretanto, não passou disso. O interesse. O Vasco sinalizou com o Sampaio Corrêa um interesse. Mas assim como o Vasco sinalizou, outros clubes, principalmente da Série B do Brasileiro, também sinalizaram esse interesse ao Sampaio Corrêa pela contratação do Max. Informação é que uns 8 clubes já apresentaram até uma oferta pelo atacante. Dentre esses clubes, o Volta Redonda, que busca formar um elenco para a disputa da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, também chegou a sondar o jogador. Mas a situação para por aí. Max ainda não tem o futuro resolvido, não tem se definido se ele virá para Vasco, assim como também não tem se definido qual clube ele irá. Na temporada passada ele até chegou a jogar uma Série B com a camisa do Atlético Goianiense, então tem experiência na competição. É um jogador já teoricamente rodado, não ficou apenas no cenário do futebol estadual. E voltando ao Sampaio nessa temporada, conseguiu novamente um destaque, o que desperta o interesse e a atenção
de muitos clubes do Brasil. O Vasco tem esse jogador de olho, mas não é uma prioridade para o Vasco. O Vasco entende que o Max é um bom jogador, é um atleta interessante, mas quer ainda olhar o mercado, analisar o mercado de uma totalidade, até porque entende que tem tempo, né, para entender o mercado. E caso surja uma outra possibilidade, ao invés do Max, buscar a contratação. O presidente do Sampaio Corrêa já precificou o jogador, quer 3 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do atleta de 22 anos, ou um valor de 500 mil reais pelo empréstimo do ponta. Então, caso o Vasco queira, terá que pagar. Essa é a situação. Vale a pena contratar o Max? É um bom nome? Deixe a sua opinião nos comentários. O Vasco de fato se interessou, sondou, procurou o presidente do Sampaio Corrêa, entretanto não passou daí, pelo menos até agora. Fechou? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. O último vídeo, tá, meu amigo torcedor, dessa quinta-feira. E já já a gente está aí de volta, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como a gente sempre fala aqui no nosso canal, saudações vascaínas.